Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Entre Neuroses e Risos. Voltando depois de um tempo, aí uma pausa estratégica, estamos voltando. E hoje esse retorno, né, está muito abrilhantado, assim, está muito especial, porque a gente vai conversar sobre um tema importantíssimo. Eu trouxe uma convidada que vocês vão amar conhecer. Ela está criando, né, todo um movimento para começar a se posicionar, mas é uma pessoa que estuda muito, que conhece de muita coisa e que a gente vai trocar uma ideia aqui muito bacana. O nome dela é Ana Luísa Ribeiro. Muito bem-vinda! Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Ana Luísa, gente, é dermatologista. Já quantos anos, Ana, de dermatologia? 20. 20 anos 20, peraí. 25. Vixe, Marino. 25 anos de dermatologia. E terminou... E 2 anos atrás eu terminei minha pós de psiquiatria. De psiquiatria, muito bem. Juntando duas coisas que parecem muito antagônicas, mas que são plenamente unidas. Exatamente. Então, hoje é justamente isso. Eu quero trazer o disruptivo, que não é disruptivo, né? Sim. E que as pessoas precisam conhecer, que é a psicodermatologia, Sim, né? exatamente. Então, melhor do que ninguém, você é uma pessoa que tem o conhecimento das duas áreas, da dermatologia e da psiquiatria, porque você estudou profundamente as duas áreas. Sim, sim. Né? E como a gente precisa de profissionais com esse olhar. Porque não basta ser psiquiatra também para identificar, né, distúrbios na pele, né, e que tem a ver com saúde mental, né? Mas e nem só dermatologista. Então, você precisa ter os dois olhares. Sim, né? sim. E é muito precioso. O seu conhecimento é muito precioso. Então, eu me sinto muito honrada de ter você aqui pra gente conversar sobre isso. Abrir, assim, né, sair de várias caixinhas, né? Quebrar paradigmas. Né? Então, muito bem-vinda e muito obrigada pelo convite, viu? Por aceitar o convite, você que me convidou. Verdade, aceitar o convite, tá vendo? Eu tô toda desorganizada. Eu que agradeço o seu convite e falar sobre esse tema que me é tão fascinante é muito bom, porque eu atuo o tempo inteiro em consultório dermatológico, mas de forma cada vez mais frequente, a gente começa a identificar padrões, necessidades de psicoterapias, necessidade de medicação contra um transtorno ansioso, contra um transtorno de escoriação, contra um transtorno depressivo mesmo. Algumas vezes são raras, mas transtornos psicóticos que acontecem muito no paciente, com manifestações pele, cutâneas. Né? E a abordagem normal do dermatologista, a abordagem comum que a gente vê, eu digo isso porque antes de estudar a mente, né, antes de ser capturada por essa linha, esse universo, era muito difícil para mim ultrapassar uma barreira de pudor até para indicar o paciente a fazer o encaminhamento para uma psicoterapia, para um psiquiatra, porque às vezes é a gente que tem um pouco de pudor. É verdade. Né? Quando a gente começa a estudar o além da pele, eu digo que é o além da pele, isso, né? É isso mesmo. A gente vê que a pessoa está muito mais necessitada da abordagem do seu integral, do seu emocional, do seu psicológico, das inflamações que atingem o cérebro, o órgão cerebral, né? Isso. Intensos estresses, aumenta toda aquela questão do cortisol, a amígdala fica extremamente hiperativada e o corpo como um todo inflama. E a pele, assim como o estômago, é um órgão-alvo desses estresses. Ana, teve algum um marco, assim, ao longo da sua carreira de dermatologia que você disse, não, agora
eu vou estudar psiquiatria. Teve, assim, algum caso que foi Mais emblemático, assim, que você disse, né? Ou não, o que é que... Ou se não, né? O que é que foi Como que foi esse movimento? esse caminhar, exatamente. Certo. Eu comecei, depois da minha residência em dermatologia, eu comecei a fazer só dermatologia, né? Nem era aqui em Natal, era em Marabá, no Pará. E eu tinha um consultório privado e me dediquei durante quase 10 anos e depois voltei para Natal. E aqui em Natal eu fui me inserir no mercado de trabalho num consultório também, Sim. privado, mas consegui um emprego como clínica geral. Porque a gente precisa recomeçar a vida e a gente Às vezes a gente precisa dar um passo atrás, né? Eu diria que é um passo não é nem atrás. fora daquele caminho que a gente já estava. verdade. Mas a gente tem as ferramentas. É verdade. A gente precisa só pegar na nossa caixinha de ferramentas aquelas que não estavam sendo usadas e voltar a usá-las. Aí, nesta vida de clínica geral, eu vi que se eu não fosse estudar psiquiatria, eu ia ser atropelada. Porque é uma demanda gigantesca de pacientes que estão necessitando, que estão sofrendo por suas vidas psíquicas. E aí, muitos pacientes... Aí eu comecei a me atentar para isso, né? Comecei a me atentar para isso e e fiquei muito tempo apaixonada por leituras de psicologia, leituras de psiquiatria e sempre... eu dizia pro meu marido, olha, eu quero fazer psiquiatria, eu quero fazer psiquiatria. Falei durante muito tempo. Ele chegou uma hora que ele disse, você não quer fazer mais não. Se você nunca vai atrás disso, você não quer fazer não. Fica só falando. Fica só falando. Aí foi nessa hora que agora eu vou. Você tá me desafiando, agora eu vou. Aí eu vou. Aí fiz uma inscrição numa pós-graduação que ia ter aqui, híbrida, da IBC Média. Aí fiz minha inscrição, paguei a matrícula e tal. E ia ter uma aula inaugural, que era mais propaganda para outros médicos virem, né? Uma aula inicial para mostrar o curso. Aí eu fui para essa aula e teve um sorteio de bolsa de 100%, bolsa de 50% e bolsa de 30%. Eu ganhei de 100%. Eu fiz minha pós-graduação 100% sem pagar. Gratuita, Foi. Meu Deus. Aí, assim, eu tomei pra mim que foi um incentivo do além, do ser superior, que diz que é esse mesmo. Ana Luísa, você tá no caminho, é isso. É isso mesmo. Se queria um sinal, é esse sinal. Aí eu fiz o curso todo. Que massa. E você já foi praticando, usando o seu conhecimento? No consultório, lá nesse local onde eu atendo clínica, né? Já comecei, porque assim, a gente já era meio que forçado, já era espontâneo, já era demandado. Forçado não, demandado a cuidar dessas pessoas. E a gente ia ler alguma coisa para ir cuidando. Então, com a pós, eu fui tendo mais segurança de assumir os casos, de começar a acompanhar os casos, né? E quando foi que você juntou com a dermato? No consultório. No consultório dermatológico, a gente começa a precisar cuidar, entendeu? Por exemplo, tem um paciente, eu até vi recentemente, que tem uma dermatite atópica desde criança. Ele é adulto, dermatite atópica desde criança, com crises recorrentes, E vamos lá, vamos entender isso aqui. Você como é que sua vida, como é que você se sente nesses momentos que você tá mais inflamado, né? Aí ele falou dos sintomas ansiosos, que não consegue dormir, tem muita palpitação, tem muita ofegância, fica com vontade de chorar muito. Aí, vamos lá. Sim. Aí Você já entendeu que ali naquele momento de crise da dermatite atópica tinha associado componente emocional. Emocional, total. Aí eu fiz, você já foi a algum colega psiquiatra para cuidar dessa parte aí sua? Aí ele disse, não.
Você aceita que eu lhe medique com algo que eu acho que é muito seguro, que eu acho que vai lhe ajudar muito nessas sensações que você está tendo? Aí ele fez, aceito. Pois vamos fazer. Aí eu iniciei a medicação e tal. E aí ele voltou hoje. Sim. Isso um mês atrás que eu mediquei. Voltou hoje, coincidentemente, que a gente ia conversar hoje. Caramba, ele voltou hoje. Olha só que legal que eu vou contar. Aí ele disse que a medicação tinha começado a fazer um efeito muito bom em relação a essas questões de sintomas. E a pele estava muito boa, mas ainda tinha algumas lesões. Vamos ver as lesões. Ele não estava mais com a pele inflamada. Sim. Mas ele estava com escoriações. Transtorno de escoriação associado. Olha só. Aí eu disse, peraí, você não tá mais com aquela... O que você veio, você melhorou, né? Sim. Você vê que você melhorou, vi. Porque a pele inflamada, ela tem um aspecto, né? Tem um aspecto descamativo, rosado. Isso tinha melhorado. Mas tinham ficado as lesões de escoriação. Sim. Aí eu fiz, mas essas lesões... assim é. Fala assim que o povo... as crostas, aquelas feridinhas de... Sim. Que mostram que a pessoa cutucou. Fiz, mas essas lesões aí, elas coçam? Não. Mas você percebe que você não faz isso ativamente. Você não vai lá, eu vou passar a unha na minha pele. Você, quando percebe, você já fez. Exatamente. Faz sentido que você está provocando essas lesões. Faz, doutor. Involuntariamente. Não é porque você quer. Exato. É porque você, em algum momento, você viu uma elevação. Uma coisinha. Sim. Uma coisinha de mosquito e sua unha foi lá. E alguma coisa no seu cérebro achou aquela via confortável. De você passar a mão, aliviava algum estresse. Ou você se desviava de algum tédio. Sim. Às vezes é o tédio que... geralmente... O gatilho é algum tédio. O gatilho é uma vergonha de alguém. O gatilho é um barulho muito intenso que a pessoa não gosta. Às vezes é alguma coisa... Um gatilho qualquer. O gatilho é individual. É o que incomoda a pessoa. Então, tem alguma coisa que precisa ser descoberta pela sua cognição, pela sua percepção lógica, seu raciocínio. Você tem que raciocinar e ver o que é que me leva a esse movimento involuntário, movimento automático. Isso, que vira um comportamento... Que vira um comportamento automático, disfuncional, que lhe fere, entendeu? Então, uma escoriação pode não ser um transtorno de escoriação, mas quando começa a lhe perturbar, começa a lhe incomodar, a você se sentir limitado, envergonhado diante das pessoas, quando começa a lhe constranger, né? Ou você não conseguir ter forças para parar aquele ato. Exatamente. Quando você vê que isso é maior do que eu não consigo, mas eu não... Eu quero parar, mas não consigo. Isso virou um transtorno de escoriação. Então, você tem a dermatite atópica desde sempre. Você teve uma ansiedade como comorbidade. Sim. Mas agora, hoje, melhorando essas duas coisas, o que é que ficou? Ainda sobrou. Ainda temos um transtorno de escoriação para a gente cuidar. E um transtorno de escoriação, ele pode ser um gatilho para uma crise de dermatite atópica? Pode também. Ou na contrário. Verdade, é assim... Ou a dermatite atópica que gera mais o gatilho para... Foi algo que, talvez pela dermatite atópica, ele iniciou a coceira. A coceira. E ali, você aliviar uma coceira é um prazer. É verdade. No final das contas, Você tá com uma coisa coçando. Você arranca até a alma. No seu cérebro, aliviar a coceira. Então, é um alívio. Aquilo pode gerar um comportamento disfuncional. Que gera o transtorno de escoriação. Um hábito disfuncional, entendeu? Então, de fato, você precisa tratar primeiro a dermatite atópica, né? Nessa sequência. Nessa sequência, perfeito. A dermatite atópica. Até para mostrar para ele. Que aquelas lesões não eram mais a dermatite atópica. Era de algo que estava
residual. Isso, perfeito. Que precisava de cuidado também. Aí eu mandei pra psicoterapia, convenci ele, Sim, né? Sim, que aí tem que ter aí todo... Convenci E aí ele. é psicoterapia, é psicoeducação, né? Psicoeducação. Aquela Geralmente coisa é que- TCC com aquele foco em reversão de hábitos. Isso. Né? É. Você sabe que eu vou contar uma coisa. Na residência, tem uma amiga minha que ela... a gente começou a fazer... Ela estudou só isso e eu participava dos grupos com ela, né? Uhum. Então, ela hoje é uma referência em tratamento. Depois eu vou lhe apresentar ela, Alice, Uhum. lá do Rio Grande do Sul. E a gente tinha grupos e a gente fazia TCC pro grupo, né? Era escoriação e era tricotilomania. Sim, Porque sim. acaba sendo a mesma... Tá dentro do mesmo comportamento. nicho, mesmo comportamento de impulsividade Isso. contra a pele. E aí a gente fazia os grupos e aplicava as técnicas de TCC. E assim, cara, a gente era assim, violento a diferença que essas pessoas... E assim, do ponto de vista de evidência científica, a TCC para escoriação, para tricotilomania, tem muito mais evidência, tem muito mais melhora do que medicação. Sim, porque a pessoa precisa aprender a perceber em si, e em seguida... e mudar o hábito, porque eu percebi. Aí na psicoterapia que vai ser buscado trabalhado isso, essa questão, como é a sua rotina, o que, por exemplo, tem gente que escoria o rosto pra usa de cravinho. Mulher, olha, eu me lembro demais. A gente tinha uns pacientes muito graves. Tinha uma paciente que ela era toda escoriada. Ela não... E assim, o nível de sofrimento que ela tinha era enorme. Porque realmente... E ela ficava com aquelas... Ficar com as manchas, né? Com hipercrômicas, né? Hipercromia pós-inflamatória. Isso. E aí, ela ficava muito escura e ficava toda marcada. Então, assim... ela tinha um grande sofrimento. Gente, então assim, quando ela começou a começar a aprender a frear o hábito e a construir um novo em cima da... Cara, foi uma coisa libertação, é uma para as libertação. pessoas. Então, um hábito que você forma, que você tem disfuncional, você simplesmente... não é simplesmente eliminável. Porque você precisa substituir o hábito. Exato. É a mesma coisa. Você vai você vai levar seu filho para a escola. Vai todo dia pelo mesmo caminho. Aí, o seu filho muda de escola. Quantas vezes você vai por aquele caminho? Aí se toca automaticamente. Isso, exatamente. Aí você se toca e vai. Eita, não é aqui mais, é no outro caminho. Então, essa reversão de hábitos, né? Assim, essas terapias. Construção, é uma né? construção, porque vai ter hora que você vai ver que você foi por aquele caminho automático. E não tem problema, né, também? Na hora que você percebeu que tá indo para a escola errada, você vai voltar para o caminho que você queria. Ativamente. Isso. Com consciência de ação, com atenção plena. Isso, né? exatamente. Não é, eu tô indo no automático, devaneando. Não, se você devanear, você vai para o caminho automático. Exato. Entendeu? Exato. Então, essa terapia, a TCC faz com que a gente entre numa consciência de atenção plena, de presente. Assim, eu sei o que eu tô fazendo. Isso. Eu sei que eu preciso fazer isso, porque se for no automático, a mão vai beliscar, fazer o que tá acostumado. Vai escoriar, né? Porque tem aquele prazerzinho, as vias neurais que vão geram prazer. lhe satisfazer naquele hábito disfuncional. Entendeu? Verdade. Ou seja, é importante que as pessoas entendam que não é porque a pessoa tem uma mania, não é porque a pessoa é safadeza dela, ela gosta de ficar cutucando, né? Não. Existe uma relação direta de mexer na pele e uma sensação prazerosa, que vai lá na área do prazer e que faz com que esse comportamento se repita. Exatamente. Né? Mas assim, eu tenho cuidado para né, desmistificar essa questão. Não é um prazer que a pessoa vai... porque eu vou tomar uma bebida que eu gosto. Não é esse tipo de prazer. Mas é um prazer sutil, conforto, consciente. É um conforto, é uma compensação para alguma dor. Isso. É isso mesmo. Não é prazer.
É um alívio para alguma dor. É verdade, acho que é melhor, essa palavra, esse conforto é melhor mesmo. Porque não prazer... é uma coisa, não é o plus, não. É o sair do negativo para o zero. Sim. Entendeu? Sim. Não é do zero para o positivo, não. Certo. É a pessoa está com uma dor, a pessoa está com um problema, a pessoa está com um incômodo. Sim. A pessoa, sempre que existe um hábito disfuncional, é um incômodo, uma dor da pessoa, um incômodo, uma tristeza, um tédio, uma vergonha, um bullying que sofreu. Sim. Poxa, é só o que a gente vê, Sim. né? É um prurido, uma doença pruriginosa. Sim. Que faz com que a pessoa crie um hábito, ou adquira um hábito que leva ela do negativo para o zero. Verdade. Muito bem. Né? Não é prazer. Gostei dessa explicação. Aí não pode dizer, a pessoa sente prazer nisso, como se fosse uma coisa minimizando o problema. A gente não pode minimizar o problema. Não. A pessoa está incomodada com alguma coisa e aquele hábito disfuncional foi uma foguinha para aquela dor. Sabe? E o que você fala, o que você poderia nos dizer sobre as psicodermatoses, né? Então, a parte de ver de sintomas psicóticos, né? Sim. Que são aqueles sintomas que as pessoas... ruptura da realidade, né? Sim. E com manifestação na pele. Delírio de infestação, isso. É muito raro. Eu nunca peguei caso assim, não, sabe? Assim, mas sabe que na geriatria é comum. A geriatria, pois eu não peguei ninguém. Daqui a pouco você vai chegar. Daqui a pouco chega. Mas dentro da geriatria também é pouco comum, né? Não é uma coisa que é... Sim. Né? Então, assim, esses quadros são raros mesmo. Mas eu queria ouvir sua opinião sobre o que está por trás disso, né? Pois é. Aí... Na literatura, a gente vai ler sobre essas coisas. Acredito que exista na vivência da pessoa uma relação com a pele como um órgão de envelopamento da gente, que é um órgão sensitivo e é um órgão de apresentação para o mundo. A gente tem que pensar na pele também assim. Sim. Porque a pele é como eu me apresento. Verdade. Você chegou, né? Cheguei, você chega com a pele. A gente chega com a pele. É a nossa embalagem para presente. O presente está dentro, mas a pele é a embalagem para presente. Ótima essa analogia. Amei. Então, a gente quer que a pele, nossa embalagem para presente, a embalagem do nosso presente, seja uma embalagem que nos agrade também. Porque quando não agrada a gente vai projetar no outro que não está agradando no outro. Nem sempre isso é verdade. Sim. Porque a gente pode não se agradar, mas o outro não está nem aí, no mínimo. Sim. E o outro pode, inclusive, gostar. Não é? Verdade. Mas a gente pode estar super insatisfeita com a gente, mas nosso marido diz, mas você é tão linda. Sim. Qual o problema da sua pele? Qual o problema da sua pele? Né? Eu não estou identificando o problema, mas às vezes a gente está insatisfeito. Então, assim, a pele tem esse significado simbólico de ser sensitivo, de ser uma apresentação, de ser nosso formato. Nosso formato para o mundo, né? Sim. Então, essa interação, às vezes a pessoa tem dificuldades ao longo da vida para se aceitar. Verdade. Às vezes são traumas no passado que vem à tona. Que vem à tona, né? Não com elaborados, essa representação, nessa representação da pele. E quando chega numa idade em que as funções cognitivas já não estão tão boas, aí ali se instala alguma sensação para dizer, eu existo. Olha só que já pensou nisso? Profunda. Assim, é bem profundo, bem interessante. Tem um livro chamado Eu Pele, de um psicanalista, sabe? Que fala sobre essa representação
simbólica, Sim. filosófica da pele, sabe? Para Bacana. o eu, o eu psicológico da Sim, pessoa, sabe? Muito bom, muito bom essas leituras. Por isso que fui lendo, fui Sim. construindo. E traz esse conteúdo, né? Traz esse olhar que a gente tem que perceber que o nosso cérebro termina na pele. O nosso cérebro termina na pele. Gente, Por quê? isso. Porque as terminações nervosas começam no cérebro e terminam na pele. Verdade, Ana. Não é? É. Então, Muito legal. a gente Então, não pode veja como a separar gente as não... duas Isso, coisas. eu ia falar isso agora. Não tem como dissociar, né? Assim, por muitos anos, ainda existe, né? Muita dificuldade ainda de querer das pessoas integrarem, né? Mas não tem como dissociar, né? O cérebro, saúde mental, psiquismo, enfim, né? Do resto do corpo da gente. Não né? tem. Tá tudo interligado. Então, é intestino, é pele, é coração, né? Tudo interligado. Tudo interligado. E a pele, eu diria assim, especificamente falando a Sim. pele, que vem do mesmo folheto embrionário do cérebro. A mesma raiz, exatamente. Mesmo, os neurotransmissores atuam para equilibrar as sensações dentro do cérebro, mas atuam para equilibrar as sensações ao longo dos nervos e nas suas terminações, entendeu? Então, assim, é fascinante demais. Eu digo que a dermatologia olha só, eu sou dermatologista e amo ser dermatologista, enfim, e sou daquelas dermatologistas oncológicas, Sim, de raiz, cirurgia, raiz, de doença, de pereba. e tal, de pereba. Então, assim, é como se fosse uma piscina olímpica cheia muito extensa, uma Sim. piscina muito extensa. Mas a psiquiatria é o oceano. Com suas áreas, inclusive, abissais, que ninguém nem chegou lá ainda. Por isso que encanta, né? Porque Por isso que encanta. é um mundo que você não consegue acessar todo, né? Quando você acha que você está entendendo alguma coisa, né? Você ainda consegue extrapolar aquilo para além. E você pega 2 gêmeos univitelinos que cresceram na mesma família, que cresceram consumindo os mesmos alimentos, mas são 2 pessoas diferentes. Né? 2 pessoas diferentes. Não tem como você dizer que fulaninho vai pensar a mesma coisa que você. Não tem como. Muita coisa vai ser em comum, lógico, mas a mente é diferente. São pessoas diferentes. E aí, extrapola para o mundo. Se a gente fala de gêmeos idênticos, que têm pensamentos que tem um diferentes. código genético igual. Códigos genéticos iguais. E são pessoas diferentes, com seus psiquismos diferentes. Imagine as pessoas, as 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem que entender que cada um tem uma vivência. Então, os médicos não podem menosprezar essas individualidades, essas vivências. O médico dermatologista que, por padrão e por treinamento, a gente treinou, a gente foi ensinado a ver lesão e tratar lesão. Isso. Só olhar para a pele, né? Olha para a pele e parece que está vendo uma foto. Mas se você der oportunidade para você escutar o tom de voz da pessoa, se olhar no olho e escutar o tom de voz e quiser, né? Sim. E quiser, porque aí é questão de... tem que ter interesse. Intenção, tem que ser intencional, né? Você tem que ter... Boa vontade. Um olhar para além daquela lesão. É um olhar que é assim, eu tô vendo esse lado do copo, mas tem algo dentro do copo. Sim. Mas eu posso você intencionalmente vai lá olhar. Intencionalmente você vai lá olhar o que tem dentro do copo. Foi isso que você construiu, né? Sim. Esse comportamento intencional de olhar. De investigar. De mostrar interesse. Isso. De mostrar interesse. Porque tem gente que também não tá ali interessada e tudo bem. E tudo bem. Mas tem gente que vem pedindo, vem
assim, não vem pedindo com palavras, vem necessitando de alguém que olhe Sim. o que tem dentro. E quantas vezes você não teve esse papel, né? De simplesmente destrinchar para aquela pessoa que vinha com sofrimento dermatológico. Sim. Destrinchar, na verdade, o sofrimento psíquico que ela estava sofrendo. A gente precisa encontrar uma linguagem Claro. delicada e sensível. A pessoa não está esperando que um dermatologista venha falar das emoções, né? Exatamente. Então, assim, até uma quebra de expectativa. Quebra de expectativa, sabe? Mas você é super bem recebida, né? Quando você identifica que você tem esse cuidado de falar. E quando você fala... porque assim, geralmente o paciente recebe bem? Quando a gente está na função de ver lesões pigmentadas, é mais difícil chegar e... Sim. Mas como é que você está? Não é assim. A gente tem que ver o tipo de lesão, o tipo de demanda, pra gente achar a brechinha. Sim, perfeito. Entendeu? Achar a brechinha. Sim. Porque tem caso que é estritamente o envelope. Sim. Meu problema está no envelope, não está dentro. Perfeito. Mas às vezes, quando a queixa deixa a gente entrever alguma brecha, aí ali eu me permito, pelo menos, dizer que eu tô olhando pra brecha. Isso. Se a pessoa permitir, eu vou além, entendeu? Porque tem gente que não tem essa abertura, ela não... Sim, mas você é muito sutil. Mas a gente vai com sutileza, né? porque assim, não pode ser invasivo também, sabe? Sim, isso é ótimo, essa forma que você faz, né? Muito bom. Mas assim, eu fico encantada, porque cada vez mais eu vejo as pessoas de outras áreas buscando conhecimento na área da psiquiatria, da psicanálise, enfim, de se aprofundar nisso. E cada vez mais fica claro para mim, né, como é importante a gente integrar. A gente tem que integrar, não dá para dissociar. Tá tudo junto, né? E é isso. Esse seu exemplo, né, da dermatologia com a psiquiatria, que nós, na formação da psiquiatria, a gente já tem esse conhecimento, que a gente vê isso, né? Sim. Mas as pessoas, os leigos não sabem, né? E é nossa função esclarecer isso. Dizer que existe o olhar, tem gente que tem essa condição de juntar esse quebra-cabeça mais amplo, né? Assim, eu diria que é um quebra-cabeça, como o caso que eu falei, né? Começou com a dermatite atópica, aí a gente, eita, você tá com uma ansiedadezinha, né? Vamos tratar? Aí, tratou os dois, melhorou tudo, mas ainda tem lesão, vamos lá ver o que é essa lesão. E a gente vai juntando os eu ia adorar ser tratar minha pele, tratar minha saúde mental com um profissional só. Porque veja, se você não tivesse o conhecimento, vamos lá, de medicar essa pessoa para ansiedade, você não encaminhar ela? Com certeza. Tem caso com você. Tem caso que a gente consegue assumir. Isso. Tem outros que a gente divide a responsabilidade. A gente divide a dedicação, são olhares diferentes. Eu acho que sempre em prol do paciente que busca um cuidado de excelência, sabe? E vai até o seu limite. Olha, eu tenho esse conhecimento, mas a partir daqui eu vou precisar de ajuda, né? Exatamente. A psicoterapia, a terapia ocupacional, sabe? Às vezes a gente precisa, inclusive, da terapia ocupacional. Equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar. Mando pra nutricionista, olha, você tá precisando aí mexer na sua alimentação. Alguma coisa na alimentação que também tá... né, manifestando na pele, e no seu emocional. Em tudo. Em tudo. Sabe? Ou seja, psicodermatologia. Não se fala, mas é real, ela existe. E agora temos Ana Luísa Ribeiro, né, fazendo esse trabalho belíssimo aqui na nossa cidade, né? Então, se Deus quiser, e eu gente, exatamente, e eu estimulo muito ela que realmente ela mostre para as pessoas, né,
que ela conhece sobre isso, que ela sabe, que ela tem um conhecimento, que ela tem bagagem para tratar, para assumir esses casos Sim. no consultório da dermatologia, Sim, né? sim. E que bom que temos profissionais assim, que você seja inspiração para outros colegas, né? Para ampliar esse olhar e que a gente possa sair um pouquinho né? Olhar fora da caixa. Olhar além da pele. Exatamente, né? além da pele. A pele eu acho é o que vai ter que ser envelope. Você vai ter que escrever um livro, além da pele. A pele é um envelope e o conteúdo é a vida interior. É um conteúdo precioso. Precioso. E profundo. É. Ana, muito obrigada, viu? Ai, muito obrigada eu. Ai, meu Deus do céu. Amei. E eu quero muito, de novo, Lins, que esse momento sirva também de um incentivo para que você coloque seus planos profissionais nessa área para frente. Você já é uma renomada dermatologista, né? Mas você tem um conhecimento a mais que alguns outros dermatos não têm. E as pessoas precisam conhecer você, precisam conhecer seu trabalho. Você precisa levar, né? Mostrar e levar. Mostrar para as pessoas que você pode tratar, que a pele dela pode ficar melhor olhando por outro lado. Sim, né? sim. Não só passando pomada, creme, não sei o quê, corticóide, antibiótico e tal. Tem outra forma de tratar. Tem outras vertentes pra gente analisar, pra gente trabalhar, né? Assim, a gente, às vezes só a pele não é suficiente, não, pra cuidar da pele. Verdade. A gente cuida da pele, cuidando da pele e do que sustenta ela. Muito bem. Obrigada, Ana, gente. Obrigada, Ariadne. Esse foi o episódio com a Ana Luísa. Não percam, né? Sigam ela. Ela ainda não tem rede social, né? Ou já tem? Eu tenho um Instagram pessoal, que é meu álbum de figurinhas. Tá. Mas eu tenho um outro que eu não alimento muito, mas isso coloque ele aí pra gente botar na edição. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Ela é dermato raiz mesmo. Dermato raiz. Psicopele, _ psicodermatologia. O arroba é qual? Arroba psicopele, _ psicodermatologia. Top. Mas eu vou alimentar ele. Vai começar. Vou começar. Se Deus quiser. Porque nós precisamos. Ainda está devagar. Mas tudo tem seu momento. Obrigadão. De novo. Obrigada também. Beijo. Muito obrigada. Ficamos por aqui, gente. Tchau.